Pronto. Né? Deu. Então eu vou começar saudando aqui o pessoal, tá? Depois a gente inicia. Então, graça e paz a vocês que estão aí em casa, nos vendo, participando deste culto conosco. Glória a Deus por esse momento, pela oportunidade de nós estarmos aqui louvando o Senhor. Mais um domingo que o Senhor nos dá, observando a sua natureza, né, num lugar tão maravilhoso. Nós louvamos o Senhor por estarmos aqui, por termos um lugar onde louvar o seu nome. Então eu quero que você aí na sua casa possa participar junto com a gente, né, em todos os momentos deste culto, que hoje é um culto especial. Glória a Deus, então. Eu convido então meus irmãos a se levantarem. Vamos iniciar com algo que o Senhor colocou no meu coração. Quero que hoje a gente comece esse culto e eu quero que você faça uma reflexão nesta manhã, ou no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Há algo impossível na sua vida? Existe algo que está difícil? Algo que nós não alcançamos? Algo que nós estamos esperando no Senhor? Algo que aos olhos humanos é impossível. Tantas coisas são impossíveis aos nossos olhos, né? É impossível a recuperação de alguém, né? É impossível a cura de alguém. É impossível nós conquistarmos lugares, né? Conquistarmos coisas que nós desejamos. É tão impossível. Mas eu tenho uma notícia para vocês que estão aqui, eu tenho uma notícia para você que está aí: não há impossível para Deus. Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. E Jesus diz lá em Marcos, eu não sei onde está agora, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, que Deus maravilhoso é esse que nós temos, que faz com que nós estejamos diante dele, diante de um Deus tão grande e nos dando todas as possibilidades de qualquer coisa. Então, se você tem algo no seu coração nesta manhã, coloque diante do Senhor, porque não há impossível para Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa manhã? Nós podemos então dizer: Senhor, muito obrigada, porque apesar, Senhor, de eu ser tão pequenina, de ter tantas limitações, o Senhor, que é o Deus do impossível, me ama. Deus nos ama e Ele quer o melhor, Ele quer o melhor para nós. É tão difícil às vezes, né, a gente pensar nisso, né? No amor de Deus, esse Deus que impossível era alcançar o nosso coração tão orgulhoso. O meu coração era orgulhoso. Acredito que o coração de muitas pessoas que estão aí em casa era um coração soberbo, orgulhoso. Nós não pensávamos em Deus, nós seguíamos a nossa vida, o curso da nossa vida, e as coisas que nós queríamos não eram as coisas que Deus tinha para nós. Meu caso, estou falando, viu gente? Estou falando que é o caso de todos. E Deus conseguiu fazer um grande milagre na minha vida, que foi mudar o meu coração. Deus é o Deus do impossível. Então, se você tem alguém na sua casa que rejeita o Senhor, que tem soberba no coração, que diz coisas que te machucam às vezes porque fala contra Deus, diga: Deus é o Deus do impossível, porque Deus, Ele pode alcançar o coração de alguém. Amém. Ele pode transformar o coração de alguém. Alguém aqui pode transformar o coração de alguém? Não, mas Deus pode. Deus é o Deus do impossível. Se você tem alguém doente na sua casa, Deus é o Deus do impossível. Há uma causa difícil que nós sabemos que não há jeito, Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor então. Vamos agradecer primeiro com uma oração, agradecendo a Ele por esta manhã tão maravilhosa
que nós estamos tendo hoje uma oportunidade de vida. Estamos respirando, estamos nos movimentando. Então, talvez hoje ainda você não teve essa oportunidade de agradecer ao Senhor, porque você abriu seus olhos e você se movimentou, e você pôde pensar, você pôde se alimentar, ou não, eu não sei em que situação você está vivendo agora, porque nós só olhamos aquilo que está ao nosso redor, né? Mas quando nós falamos com uma câmera, nós alcançamos lugares que nós não temos ideia. Então eu não sei o que está acontecendo com você agora, nesse momento. Eu não sei em que situação você está, mas eu quero que você, nesta manhã, pense e fale consigo mesmo. Você crê num Deus que é o Deus do impossível. Não há impossível para Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, em nós. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor mudou o nosso coração. Muda, Senhor, também, Pai, aqueles por quem nós temos orado, por quem nós temos, Senhor, clamado. Muda, Senhor, o coração. Muda, Senhor, a situação, Senhor, que pessoas estão vivendo nesse momento, Pai. Tudo é possível aquele que crê. Então nós cremos, Senhor. Nós queremos declarar aqui que cremos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe quais são as necessidades dos meus irmãos nesse momento, Senhor, que estão ali nos vendo, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui, Pai. Que o teu Espírito Santo faça, Senhor, em nós, nesta manhã, uma obra maravilhosa, Pai. Transforma, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, a história de muitas pessoas, Pai, que estão desanimadas, que estão, Senhor, desesperançadas. Pai, o Senhor é o nosso último e primeiro socorro. O Senhor é aquele, Pai, por quem nós temos que, Senhor, clamar. No primeiro e no último momento, Pai. Até o último momento nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Até que o Senhor realize a tua vontade, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Eu quero, Senhor, te louvar nesta manhã. Eu quero que os meus irmãos aqui, Senhor, digam com a sua boca, com palavras, Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje de manhã, Senhor, o Senhor falou ao meu coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor falou também. O Senhor tem se manifestado, Senhor. Nas simples coisas o Senhor tem se manifestado. Nos perdoa, Pai, porque nós somos insensíveis, Senhor. Nós, Senhor, muitas vezes não nos rendemos à voz do Teu Espírito Santo. Muitas vezes nós olhamos para as nossas necessidades, nós olhamos ao nosso redor, Senhor, e nos, Senhor, detemos, Senhor, naquilo que é da terra, naquilo que é, Senhor, palpável. Mas o Senhor, Pai, o Senhor nos chama para termos uma vida, Senhor, contigo, uma vida, Senhor, muito maior do que essa que nós temos aqui, Pai. Nos faz enxergar, Senhor, com os olhos, Senhor, da fé, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Nós queremos te aplaudir, Senhor. Amém. Queremos te louvar, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria, que prazer estar aqui de volta. Eu me sinto muito bem aqui para mim, a minha família. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você o que o Senhor falou ao meu coração. Que seria uma manhã de entrega, uma manhã de adoração. Eu não sei como você está nessa manhã, mas que neste momento você possa abrir o seu coração e entrega ao nosso Deus. Amém? Amém? E o Senhor colocou no meu coração o texto de João 12. Eu vou pegar não é errado. E eu quero compartilhar com vocês apenas o versículo 3 de João 12, que diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Esse versículo fala muito comigo, principalmente quando a gente vem à casa do Senhor. E nesta manhã eu pergunto para você, o que você trouxe para ofertar para o Senhor nesta manhã? Às vezes a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, mas a nossa mente está longe, nosso coração está distante e a gente não consegue estar na presença do Senhor. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero pedir a vocês que nós possamos estar por inteiro aqui na adoração, que nós possamos estar por inteiro aqui na entrega ao Senhor. Às vezes a gente pensa assim, mas somos tão poucos, mas a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E eu creio que o Senhor já se faz presente no nosso meio. Então não se preocupe com quem está do seu lado, apenas se entregue ao Rei dos Reis. Amém. E como Maria ofertou ao Senhor um perfume caríssimo, um perfume precioso, que você possa dizer ao Senhor, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. E antes da gente começar a adorar ao Senhor com os cânticos, eu quero convidar você a trazer a sua oferta, o seu dízimo que você preparou, mas aí com uma forma de carinho, uma forma de amor, de entrega ao Senhor. Entrega a Ele tudo de melhor que você estiver nessa manhã, porque é isso que o Senhor deseja, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor oferta. Talvez para as pessoas o que você tem não é tanto, ou para você mesmo o que você tem não é tanto, mas Deus quer a sua entrega, o seu melhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, e você também pode se entregar através do louvor. Amém. Prostrado outra vez, pra tudo entrega, tudo entrega. Leva-me perto de ti, Senhor, desejo por ti, desejo por ti. Eu me rendo, enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sobre meu viver, faz
teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Aleluia, Jesus, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa fazer o seu querer nas nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo venha soprar, Senhor, com um vento impetuoso, um vento forte, Pai, e venha tirar de nós tudo que não Te agrada. Oh, Pai, tudo que tem entristecido o Teu coração, que neste momento de oferta, nós possamos, ó Pai, ser ofertas suaves, ofertas perfeitas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Consegue me ajudar aqui, pastor? Ó. Negócio. Levanta aí para mim, por favor. Eu acho que é. O nome do Senhor, Ele é lindo, né? Esse cântico, a gente, faz tempo que a gente não canta. É um cântico antigo, mas eu acho que aqui faz tempo que a gente não louva o Senhor por esse cântico. Ó, quão lindo esse nome é. Vamos adorar o Senhor? Isso és com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Forte me venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de
porque cremos, Senhor, no poder do Teu nome, Pai. Poder, ó Pai, que vem nos curando, poder que vem nos libertando do nosso egoísmo, poder que nos limpa, Senhor, que nos transforma. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. E para isso nós precisamos nos apresentar para o Senhor como criança que somos. A palavra nos diz que nós temos que ser como crianças, né? Deixar todas as reservas, deixar o nosso egoísmo, né? Deixar o nosso achismo. Às vezes a gente acha que sabe tudo, né? Eu já sei. E às vezes quando a gente se apresenta na presença do Senhor, a gente vê que a gente precisa muito dele, que nós possamos ser como crianças na presença do Senhor. Eita. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Peço ao Senhor para te abraçar. Abraça-me, abraça-me,
abraçados pelo Senhor. Precisamos que o Senhor nos dirija, Senhor. Que nós possamos ser como crianças, Senhor. Não só aqui na igreja, não só aqui cantando, mas que nós possamos ser crianças diante de Ti em todos os momentos da nossa vida. Quando nós precisarmos, ó Pai, entregar alguma coisa que às vezes está pesado demais para nós, Pai. Que nós possamos entregar e confiar e agir como as crianças agem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz a todos mais uma vez. Obrigada, gente. Glória a Deus por este louvor. Vamos nos sentir abraçados por Deus, como Deus abraça uma criança no colo do Senhor. A palavra de hoje é sobre o reino de Deus. E quem vai entrar neste reino? Quem vai fazer parte deste reino? Para isso, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em Marcos 10, no Evangelho de Marcos. Quem puder abrir a Bíblia, no Evangelho de Marcos, ficou pertinho, tá? Deixa eu achar aqui, Marcos. Acharam? Sim. Como diz a minha sobrinha, quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Marcos 10, a partir do versículo 13. A palavra diz assim: é o momento em que Jesus abençoa as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusessem as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe vir a mim as criancinhas. Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs a mão sobre elas, sobre a cabeça delas e as abençoou. Amém. Amém. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja. Se o Senhor colocou essa palavra, Senhor, é porque alguém está precisando ouvir, Senhor, para internalizá-la, ouvir para passar a alguém. E a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Então, flui em mim, Paizinho. Flui do meu coração, Senhor. Usa a minha boca para tocar os corações de cada um aqui presente, de cada um que está em casa, Senhor. Que esta palavra possa queimar no coração, não só agora, Senhor, mas que possa queimar sempre, Pai, no coração, porque nós queremos pertencer ao Teu reino, nós queremos entrar no Teu reino, Senhor, e que essa chama, a chama da Tua palavra, Senhor, da inocência de uma criança, da humildade de uma criança, possa queimar em nossos corações, Senhor, sempre, até que o Senhor venha, Pai, e até que possamos reinar contigo, Senhor, na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, eu vou pular aqui, né? Porque nós estamos no improviso aqui. Quem não sabe, as crianças faltaram e o culto era para estar junto com as crianças, mas que Deus abençoe o Roque, que está doentinho, né? Que Deus possa estar colocando a mão sobre as crianças em nome de Jesus, né? Nós observamos, gente, através das Escrituras, que o tema central da pregação de Jesus, vendo o Novo Testamento, o tema central da pregação dele era sobre o reino de Deus, né? Através das parábolas que ele usava, através de todo o ensinamento, ele sempre estava focando o reino de Deus.
E se nós observarmos as parábolas, que são muitas, né? Parece que tem mais de 40 parábolas, era um meio que Jesus utilizava para ensinar, eram as parábolas. Se a gente observar, a maioria delas começam sempre com a mesma frase. E a frase é: o reino dos céus é como? O reino dos céus é semelhante. A maioria delas começava assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que plantando se torna uma árvore frondosa e tal. O reino dos céus é como uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento e toda a massa ficou levantada. O reino dos céus é como o trigo, um senhor que plantou o trigo e durante a noite veio o maligno e semeou o joio junto, e por aí vai. Se a gente for ver essas palavras, começa a maioria delas assim. E por que elas começam assim? Porque Deus, ele pegava alguma coisa aqui da terra para se relacionar com as coisas do céu. Ele fazia uma analogia entre o que nós conhecíamos, entre o que o homem conhecia aqui da terra e comparava com coisas do céu. Por que ele fazia isso? Para que a mentalidade humana pudesse entender. Porque se ele chegasse e falasse só das coisas do céu, as pessoas não iam entender. Então ele fazia essa relação entre céu e terra para que a mentalidade pudesse alcançar, né? E embora, né, a grandeza do céu não se pode comparar com a terra, né? A grandeza que existe no céu, mas não deixa de ser uma coisa muito simples, porque às vezes a gente imagina o sobrenatural uma coisa assim tão distante da gente, né? E realmente é bonito, sobrenatural, imagino que é lindo, mas é muito simples, né? Eu me lembro até que quantas pessoas falavam assim: ai, Deus falou comigo. E eu ficava imaginando: meu Deus, como é que é Deus falar comigo? Eu ficava imaginando, sabe, fantasiando aquela coisa, nossa, que ia tremer, que ia, sabe, o coração ia disparar. Eu ficava imaginando muita coisa. Até um dia eu ouvi um pastor explicando, eu nem vou dar a explicação dele aqui, né? Mas ele explica de uma maneira tão simples que a gente fala: nossa, é isso. E a partir depois que eu vi a explicação dele, eu comecei a prestar atenção e comecei a perceber que Deus fala também comigo e que é muito simples, né, o jeito que ele fala. Então a gente tem que entender isso, né, que a grandeza do céu é também muito simples. Por isso que Deus fala da simplicidade da criança, né? E a gente vê que um dia também Jesus estava ensinando a multidão, que foi o que nós acabamos de ler. E aí chegou aquele grupo de crianças para receber oração com imposição de mãos de Jesus. E o que os discípulos fizeram? Rapidamente eles impediram, né? Eles impediram, até porque naquela época mulheres e crianças não tinham muito valor, elas nem sequer eram contadas, né? A gente vê na questão do Êxodo, quando ele fala: saíram 600 mil homens do Egito, né, para a Terra Prometida, não conta as mulheres e crianças. A gente acha até que tinha muito mais de 1 milhão de pessoas, contando mulheres e crianças. Na multiplicação dos pães, né, fala: alimentou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então, e por aí vai. Mas Jesus, quando ele percebeu que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar, eu imagino até, a palavra não fala com essa ênfase, mas eu imagino que ele até, rapidamente ele falou: não impeçais, deixa as crianças virem a mim, né? E ele usa essa frase, ele intervém, né, viamente, né? E naquele momento, eu acho até que, quando ele fala isso, que o reino dos céus pertence às crianças, eu imagino até que os discípulos não entenderam nada, né? Porque, como eu falei, as crianças não tinham tanto valor, quase não tinha valor, né? Mas nesse momento, ele eleva o padrão, né? Dizendo:
ele é como se ele dissesse assim para os discípulos: tudo o que eu estou tentando te explicar até agora, que eu venho falando através de parábolas, que eu venho comparando o reino do céu, tudo o que eu estou tentando te explicar até agora já pertence às crianças. Vocês não estão entendendo, né? E a gente a gente indo mais para a leitura, a gente vê até em outra passagem, quando os discípulos começam a discutir quem é maior no reino do céu, né? Achando que tem que fazer muito, que tem que atuar mais para fazer parte do reino dos céus. Em outra passagem, a gente vê Tiago e João pedindo para Jesus para permitir que um sente à direita, o outro à esquerda do lado de Jesus, né? Então a gente vê os discípulos e aqueles que seguiam, tudo querendo ser grande. Então nesse momento é que ele realmente eleva o padrão, né? Dizendo: o reino dos céus já pertence às crianças, né? E ele conclui o assunto aí dizendo: se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, jamais entrará no reino dos céus. Jamais entrará no reino dos céus. Tem uma música, um louvor, que é do grupo Morada, chamado Puro e Simples, que ele retrata bem isso, a pureza da criança. A letra do louvor, ela fala sobre uma criança conversando com Deus no jeito próprio da criança ser, né? Então a criança chega e faz um desenho e mostra para Deus. Eu já trabalhei com criança, né? Já alfabetização e tal, e a gente vê que é muito isso. A criança, ela adora desenhar. Ela faz o desenho tudo igual. Na verdade, às vezes ela faz um pouquinho maior, outro menor, mas é tudo igual. E a gente precisa perguntar: quem é esse? Ah, tia, esse é isso. Quem é esse? Ah, esse é o meu pai. E é bem típico da criança. E esse louvor, a criança fala assim: olha, Deus, o desenho que eu fiz para você, esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão, agora esse aqui é você, Deus. Aí, seguindo a letra, ele fala assim: a minha mãe me disse que quando eu tiver medo, que eu posso sempre correr para você. Mas será, Deus, que se eu ficar no meu lugar secreto, bem quietinho, escondidinho, você vai me achar? Aí ela simula uma brincadeira de esconde-esconde com Deus. Nós vamos ouvir este louvor agora. Nós vamos ouvir este louvor agora, e eu vou sugerir, hoje era para as crianças estarem aqui, mas as crianças que estiverem em casa, os pais que estiverem assistindo em casa, vocês aqui, eu vou sugerir para quem se sentir à vontade, liberar a criança que existe dentro de cada um de nós, tornar como criança, lembrar de quando a gente era criança. Pode levantar as mãos, pode simular uma ciranda, um bimborão, pular, quem se sentir à vontade. Vamos fazer uma brincadeira de criança, tá bom? Vamos ouvir? Tá ligado aqui? 1, 2, 3. Olha, Deus, o desenho. Vamos ficar em pé? Vem, fala. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é a mamãe. Meu irmão. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Quem é vó, libera. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso contar pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem perto, esperando você me achar. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar?
secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cadê as crianças? Nossa, gente! A música acordou a Aninha. Aninha acordou. Nossa, Aninha! A música te acordou? Olha aqui, tadinha da Aninha, gente. A tia velha aqui cansou, Aninha. A tia velha aqui cansou. Tia, eu tive um sonho. Sonhou, Aninha? Eu sonhei, tia, que você falou: libera a criança que tem dentro de cada um. Ah, Aninha, isso não foi um sonho. Isso eu falei de verdade. O quê? Vocês estão todos esperando o neném? Que isso, Aninha? Ué, você falou: deixa sair a criança que está dentro de cada um. Não, Aninha, isso é um jeito de falar. Sabe por quê? As pessoas, todo adulto já foi criança um dia. E quando a gente vai crescendo, a gente começa a se preocupar com o trabalho, o peso assim da responsabilidade das compras a pagar. Então são tantas preocupações que a gente vai assim, de certa forma, meio que enterrando a criança assim que a gente era, aquele jeito livre de ser, de brincar, aquele jeito assim de brincar despreocupado, sabendo que os nossos pais cuidam da gente, entendeu? Então a gente esquece como é isso e só pensa em trabalhar, em responsabilidade. Por isso que a tia falou, libera a criança. Mas se a gente pensar lá no fundinho, a gente vai lembrar de como era criança, entendeu? Ah, tia, agora sim, agora eu entendi. Desculpa aí, gente. Tá bom, querida? Mas me diz uma coisa, você veio aqui porque você disse que queria falar com o pessoal, lembra? O que você queria falar com as pessoas? Pode falar, a igreja tá aí, todo mundo tá aí, tá bom? Ah, tia, agora eu tô com vergonha. Ah, não precisa ter vergonha, Ana. Eles já foram criança. Eles vão te entender. Tá? Então eu vou falar, tá bom? Pessoal, a tia
Precisa falar. Ah, se você não quiser, não precisa, mas não precisa ter vergonha, tá? Pode falar assim. Você contou pra mim lá em casa. Então tá, eu vou falar então, tá? Sabe o que é? Eu queria dizer pra vocês que para entrar no reino de Deus, a gente entra pela graça, né, tia? É isso, é pela gracinha. Então, mas tem alguns passinhos que a gente precisa seguir. O primeiro passinho é o arrependimento. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus no coração, de verdade. E depois, isso é o fundamental, aceitar Jesus e arrepender, pedir perdão dos pecados. Depois, a gente tem que ter uma vida com Deus. A gente tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um manual que diz até dia que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É verdade, Ana. A Bíblia, a palavra de Deus é sim, porque ela ilumina o nosso caminho, é como uma lâmpada para os pés, onde a gente vai andando, o nosso caminho fica iluminado, né? Isso, tia, isso mesmo. Depois, tia, que a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem que orar a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, porque a oração, tia, não é ficar assim que nem um tagarela, só falando com Deus, falando. A gente tem que falar sobre todos os assuntos, mas a gente também tem que esperar ouvir Deus falar com a gente, porque Ele fala, sabia? Ele fala através da palavra, da mensagem, do louvor. Ele tem muitas maneiras de falar com a gente. E depois a gente tem que adorar, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, buscando os verdadeiros adoradores. Então, se estiver triste, adore. Se estiver feliz, adore. Adora em todo tempo. É isso que eu queria falar para vocês. Tia, eu falei direitinho? Falou sim, Ana, você falou direitinho. Então agora eu posso brincar? Sim, pode brincar sim, tá? Vai lá ficar com a Beth, tá bom? Vai lá que a Beth brinca com você, tá bom? Ela brinca. Ai, crianças, para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser como criança, né, gente? Bom, mas continuando a mensagem, o desejo de Deus sempre foi, desde o início, o desejo de Deus sempre foi de se relacionar com o homem e de, eu só estou procurando aqui, foi de relacionar com o homem e de permitir que o homem fizesse parte do reino dele. A gente pode ver em toda a Bíblia, se a gente ler com atenção, a gente vai perceber que o desejo de Deus sempre foi esse, relacionamento com o homem e permitir que o homem fizesse parte do reino dele. Se a gente chegar lá no comecinho em Gênesis, mais precisamente no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver Deus quando ele planta o jardim do Éden e ele coloca a criação dele, que é Adão, lá no jardim. A Bíblia fala que constantemente na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão. A Bíblia não relata esse diálogo entre o homem e Deus, né? Mas a gente pode soltar a imaginação e ficar pensando que Deus não ia chegar para lá e falar: oi, Adão, tudo bem? Isso aí, né? Então eu imagino que Deus chegava, ficava passeando pelo jardim. Imagino que o Éden seria era um lugar muito bonito.
E Deus passeando, mostrando para Adão, olha filho, isso aqui, essas árvores que eu plantei, essa daqui dá uma frutinha gostosinha, você põe na boca, ela é que nem mel, é muito gostosa. Agora essa daqui também é muito boa, mas ela já é mais ácida. Quando você põe na boca, ela até a sua boca saliva, mas é uma explosão de sabor na tua boca, sabe? Eu acredito que Deus tinha tanto prazer em estar contando das coisas do céu, orientando Adão como cuidar daquele jardim, né? A Bíblia fala que ele fazia os animais e trazia para Adão pôr o nome. Tipo, olha Adão, olha esse aqui que eu fiz, que nome você vai dar para ele? Adão, esse aqui ele tem uma cara de bravo, eu vou dar o nome nele de Leão, né? E esse aqui? Esse é tão fofinho. Quer dizer, acho que ele não falava assim não, né? Fofinho é por minha conta. Esse eu vou dar o nome de gato, ou sei lá, de esquilo. Então eu imagino que era um relacionamento assim, bem que de pai para filho mesmo, né? E agora pensando, será que Deus não podia dar nome para os bichos? Mais difícil era criar, será que ele não podia ele mesmo dar o nome? Né? Eu penso que ele pedia para Adão estar nomeando porque ele queria a participação de Adão no reino. Né? Eu vejo esse momento assim, como um pai, né? Que chega em casa e convida o filho pequeno para algumas tarefas. Né? Por exemplo, lavar o carro no final de tarde. Né? Eu penso assim, o pai, se ele fosse lavar o carro sozinho, ele lavaria muito mais rápido, mas ele tem prazer em ter a companhia do filho ali. Né? O filho, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Né? O filho pode derramar o shampoo do carro, desperdiçar água, molha a roupa, então ele mais atrapalha do que ajuda. Mas para o pai, aquele momento é tão prazeroso, que o filho vai aprender o ofício, vai aprender como lava. E segundo, porque aquele momento de comunhão ali com o filho vale muito mais do que o tempo que, entre aspas, ele estaria perdendo, né? Demorando mais para poder estar lavando o carro com uma criança, né? Eu imagino que que com Deus era assim também. Dá licença, gente. Eu imagino que com Deus também era assim, né? Deus, ele tinha prazer em estar ali no Éden, com o filho, com a criação, né? Se relacionando. Até porque, se a gente observar, a Bíblia fala que tudo foi criado, tudo foi feito pela palavra. Mas quando chega no homem, o homem não foi feito pela palavra. Haja sol, haja luz, haja terra, né? No homem não foi pela palavra. O homem, Deus teve o cuidado de pegar o barro, de molhar o barro, de moldar o barro. Imagina o tempo que ele ficou ali desenhando, moldando o homem. Depois ele soprou, né, o Espírito, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Então, eu imagino que o homem, ele fez com muito mais amor do que as outras coisas, né? Foi um amor assim incomparável. Por quê? Porque ele queria relacionamento com esse homem, né? Então, a gente dá para perceber que o céu, que está numa dimensão e a terra em outra dimensão, mas o Éden era aquele espaço, era aquele elo de ligação entre o céu e a terra, né? O Éden era aquilo que ligava, era onde o céu tocava a terra, o homem na terra podia saber das coisas do céu e o céu tinha comunhão com a terra, era aquele espaço assim, imagino, né, aquele espaço feliz de Deus, que imagina Deus lá trabalhando na viração do dia, opa, agora eu vou lá conversar com meu filho, corria lá para Adão, então era aquele espacinho de intercessão, né? Mas infelizmente a gente sabe a sequência da história, né? Veio o pecado e com o pecado do homem o céu continua santo, não se compactua com o pecado, então houve aquela ruptura, houve a separação, o homem foi expulso do Éden, então a terra perdeu aquela conexão que tinha com o céu, né? Só que se a gente observar a palavra, a gente vai perceber que o desejo de Deus continuou o mesmo, de se relacionar com o homem, de
de ter o prazer do homem participando no reino dele, né? A gente dando um salto lá para Êxodo 25, isso já faz um pouco antes, mas exatamente em Êxodo 25, no capítulo 8, a gente percebe Deus abrindo uma brecha para que o céu possa se relacionar novamente com a terra por meio do tabernáculo de Moisés. Né? No tabernáculo de Moisés tinha o Santo dos Santos no tabernáculo, e Deus orienta como é que isso poderia acontecer se o céu continua santo, 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 e naquele momento a terra estava cheia de pecado, mais pecado ainda, porque já havia homicídio, separada de Deus. Como é que poderia haver essa conexão? A conexão Deus orientou da seguinte forma, através do sacrifício, né? No caso ali de animais, que era uma tipologia, né? Era uma sombra do que viria a acontecer com Deus. O sacerdote tinha que colocar a mão na cabecinha do cordeiro, confessar os pecados dele e imolar aquele cordeirinho, derramar o sangue daquele cordeiro. Era um cordeiro de um ano, puro, sem defeito algum, não podia ter nenhum defeito. Então, nesse momento, os pecados do homem, com o sacrifício daquele cordeirinho, era passado para aquele cordeiro. Por isso que ele precisava morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, o homem pecou, ele tinha que morrer. Para que o homem não morresse, alguém tinha que morrer no lugar. Então, aquele cordeirinho era sacrificado e naquele exato momento o homem estava livre dos pecados. Ele ia pecar de novo depois, mas naquele momento ele estava sem pecado, então ele podia entrar no Santo dos Santos e se relacionar com Deus. Então aquele espacinho pequenininho ali no tabernáculo se tornou o elo que onde o céu santo, a terra em pecado, mas o homem ali estava sem pecado, ele podia tocar o céu novamente. Se tornou ali um espaço de conexão entre o céu e a terra, onde Deus podia falar: olha, quando a nuvem pousar sobre o tabernáculo, vocês ficam acampados, quando ela se levantar, vocês se levantam também, seguem até onde ela pousar de novo. Aquele espacinho se tornou a habitação de Jesus, de Deus na terra. Né? E a habitação dele ali, ele podia ter comunhão com o homem. Só que o tabernáculo era uma habitação móvel, era uma habitação ambulante. Um dia o tabernáculo estava aqui, outro dia estava em outro lugar. E foi assim até a travessia do deserto, até chegar à terra prometida. Eu pesquisei e eu não sei o que fim levou o tabernáculo. Eu só sei que a arca ficou em algum lugar depois na cidade prometida, lá na terra prometida, né? E tanto que a gente vai ver depois, lendo a Bíblia, quando Davi, que é o segundo rei, né, que assume o reinado do povo de Deus, a primeira coisa que Davi manda fazer, por isso diz também que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele manda fazer é buscar a arca onde ela estava, porque a arca continha a presença de Deus, né? E só voltando um pouquinho, no tabernáculo também, a gente vê elementos do céu e elementos da terra. Por exemplo, sobre a arca tinha os querubins, né, de asas sobrepostas, tocando e tal. Então, por isso ali era um espacinho entre o céu e a terra. E aí Davi faz uma tenda para colocar a arca. Ele teve até o desejo de fazer um templo, mas Deus não permitiu. O templo foi construído pelo filho dele, Salomão, que a gente vai ver lá em 2 Crônicas 5, que tem a conclusão da construção do templo. E aí a presença de Deus passa a habitar no templo construído por Salomão. Continuava mais ou menos como o tabernáculo, porque existia o sacrifício de animais. Uma vez por ano as pessoas iam até o templo, sacrificavam animais para ter os pecados perdoados. Só que o templo passou a ser uma habitação física, fixa, física e fixa, né? Era o templo e era aquele lugar que era habitação e não mais móvel como a questão do tabernáculo de Moisés. Mas
depois o templo foi destruído, tal, e caminhando bem mais também adiante na Bíblia, a gente vai chegar no Novo Testamento, a gente vai encontrar João Batista pregando arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Aí Jesus aparece no contexto, né? Jesus aparece para ser batizado por João Batista, e quando Jesus aparece, João profetiza, né? Ele fala assim, esse é aquele de quem eu falava, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí Jesus é batizado, e Jesus ali como homem, 100% homem, né? Que era filho de mulher, era homem. E João narra que ele vê o céu se abrindo e o Espírito descendo na forma corpórea de pombo, pousando sobre Jesus, né? Então, Jesus, ele passa a ser o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Ele 100% homem, mas com a habitação de Deus. E há quem diga que ele era o tabernáculo ambulante, porque onde Jesus chegava, por onde ele andava, ele levava o reino de Deus, né? Por onde ele ia ensinando, através dos ensinamentos, das parábolas, para onde ele ia manifestando o reino de Deus, né? Por isso também tem quem diga, eu até lembrei da Beth depois, né, quando eu estava estudando isso, tem quem diga que por isso que ele curava, porque quando ele chegava, ele falava assim, para um aleijado, toma a sua maca e anda, né? Em outras palavras, ele estava dizendo, o reino de Deus chegou, no reino do meu pai não existe doente, não existe coxo, então anda, né? Se ele chegava para o surdo e falava, ouça, né? Em outras palavras, ele estava dizendo, no reino do meu pai não existe surdos, né? Então, o reino chegou, né? O reino está aqui, então, ouça, e assim ia. Com o passar do tempo, ele começou a outorgar autoridade aos discípulos para que eles também manifestassem as mesmas obras que Jesus manifestava, porque as pessoas conhecendo ele começaram a experimentar um pouco do reino de Deus. Em Lucas 9, fala que ele manda os discípulos, os 12 apóstolos, para pregar, para efetuar curas, tal. Em Lucas 10, isso tem em todos os evangelhos, mas de Lucas eu gostei bastante. Em Lucas 10, ele conta que ele reúne os 72 discípulos, eu nem sabia que ele tinha tanto, ele reúne 72 discípulos e envia de 2 em 2 para os lugarejos, para as cidades, e dá autoridade a eles para eles pregarem em nome de Jesus, para eles efetuarem curas, e eles vão para essa missão. Depois de um certo tempo, eles voltam e felizes da vida narrando, Jesus, até os demônios se submetem à autoridade do seu nome, né? E aí Jesus fala assim para eles, né? Jesus fica feliz e fala assim, isso é ótimo, mas não se alegrem só porque os espíritos maus submetem a minha autoridade do meu nome, se alegrem porque o nome de vocês já estão escrito no livro da vida, né? E aí ele fala uma coisa que eu preciso ler para vocês, gente. Ele fala uma coisa que aqui ele eleva muito padrão, em Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 10, tá? Eu só vou continuar. Isso que ele fala aqui, na minha opinião, tocou muito no meu coração, sabe? Quando eu ouvi. Deixa eu só achar aqui. Né? Aqui o que eu acabei de falar, né? Quando os 72 discípulos voltam, relata com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, né? Aí no 19 Deus fala, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhe obedecem, alegre-se porque os seus nomes estão registrados no céu.
Em outras versões fala escrito no livro da vida. Agora, o que eu quero falar para vocês? Jesus agradece ao Pai. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo. E disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes, mas revelaste aos que são como criança. Em outras versões fala revelaste aos pequeninos, tem outra que diz revelaste às criancinhas. Então a gente vai percebendo Jesus o tempo todo falando da criança, da pureza da criança, de como a gente não pode perder essa pureza que existe em nós, né? que existe na criança, né? E já estou quase finalizando, gente, tá? E então, continuando, avançando um pouquinho mais na história, depois Jesus